Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Tem uma tradução que diz destruídos. As suas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por sua palavra lida. Recomeçar. Decidimos dar ênfase a recomeçar relacionamentos quebrados no contexto familiar. Tamanha a possibilidade de falarmos em diversas áreas sobre esse texto e sobre esse tema, que nós resolvemos abordar a questão familiar. E nós já falamos sobre recomeçar relacionamento quebrado com os pais, já falamos sobre recomeçar relacionamento quebrado com os filhos e nós vamos terminar falando sobre recomeçar relacionamento quebrado com Jesus Cristo e, consequentemente, com a sua igreja. E todas essas mensagens estarão disponíveis aqui no canal. É só você acessar e você vai ter desde a introdução até a última mensagem desta série. Hoje eu quero falar um pouco sobre recomeçar após uma grande perda. Sim, tem muita gente que está sofrendo hoje porque perdeu alguma coisa importante ou alguém importante na sua vida. Antes de começar propriamente dito, eu quero apenas lembrar, escutem, meus amados irmãos e amigos, o discurso, falar é muito mais prático, é muito mais fácil do que viver o problema na pele. Uma coisa é quem está atrás do púlpito falar, discursar, né, trazer uma mensagem, mesmo com o contexto bíblico, mesmo com base bíblica. Uma coisa é você falar, é você pregar, e outra coisa é você passar pelo problema. O que eu quero dizer, antes de mais nada, é que eu entendo que não é fácil. Para quem está passando pelo problema, é mais fácil você aconselhar uma pessoa que está passando por uma grande perca do que você mesmo passar por essa grande perca. Eu entendo isso aí sem sombras de dúvidas. Por isso, eu quero que você abra a palavra de Deus para um texto que se encontra no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Permaneça aí com a palavra de Deus aberta. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. No capítulo 12 e também no capítulo 11, mas nós vamos nos deter aqui um pouquinho no 12, você vai encontrar uma história muito conhecida na Bíblia. A história do rei Davi. Quando todos os reis deveriam estar no campo de batalha guerreando, porque naquela época lá, não é como nos dias de hoje, que o presidente dá uma ordem e o exército vai para a guerra. Não, naquela época lá, o rei é quem tomava a frente do batalhão. O rei ia lá lutar a guerra com os seus liderados. Né? Hoje é diferente. Os caras inventam as guerras deles e botam os outros para se lascar tudo no campo de batalha. Mas naquela época não, o rei tinha que ir para a guerra. Davi resolveu não ir. Davi ficou no palácio enquanto o exército dele foi guerrear. E um dia, Davi estava dormindo de tarde, levantou, olhou e viu uma lindíssima mulher tomando banho. Davi ficou louco. Era Betseba, mulher de Urias. Davi ficou maluco por aquela mulher. Mandou que trouxesse ela imediatamente. Trouxeram ela, ele sabia que ela era a mulher de Urias, um dos seus guerreiros, que estava no campo de batalha, certo? E aí o Davi resolveu deitar-se com ela.
resolveu tê-la por mulher, teve relações sexuais com ela. Davi manda chamar Urias e diz, olha, vai para a tua casa. Aí o Urias diz, não, mas eu não aguento ficar em casa sabendo que meus amigos estão no campo de batalha, estão lá lutando, guerreando por meu rei Davi. Eu não posso ir para casa. E o Davi insiste em que ele vá para a casa dele para se deitar com a sua mulher. A verdade é que Urias não foi para a sua casa, mas o Davi resolveu chamar um dos seus generais e disse, olha, coloca Urias na frente da batalha. Coloca Urias na frente da batalha, porque eu quero que ele morra. Eu quero que ele seja um dos primeiros. Se tiver baixa no meu exército, que Urias seja um dos primeiros a morrer. Assim foi feito. Né? Colocaram Urias na frente de batalha e ele morreu, a mando de Davi. Betseba já estava grávida e deu à luz um filho a Davi. Deus manda o profeta Natã e repreendeu Davi. E o Davi, quando recebeu a repreensão, disse, eu pequei contra Deus. Reconheceu imediatamente o seu pecado. E Deus mandou o profeta Natã dizer, você não vai morrer não, mas a espada não vai sair da sua casa. Você vai ter problema. Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências, né, iriam estar com ele. Olha, Davi, você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas um detalhe. A criança que Betseba teve, ela vai morrer. Parece uma injustiça, né? Parece assim, um negócio assim, injusto. O que é que a criança tinha a ver com o pecado de Davi e Betseba? Mas foi assim que está escrito na Bíblia. Então a criança vai morrer. Ora, Deus permitiu que a criança adoecesse e ficasse muito doente. Muito doente. Com a doença da criança, Davi fica muito mal. Olha a condição de Davi. Davi fica em um quarto deitado no chão. Não era deitado numa cama não, confortável como rei. Ele ficou no chão, sem comer, chorando, implorando a Deus que poupasse a vida da criança. Ele estava inconsolável. Certamente fazendo muitas perguntas para as quais não tinha resposta. Não obteve resposta para nenhuma. Foram 7 dias de profunda amargura, oração e jejum de Davi. Agora veja, você que já está com a Bíblia aberta em 2 Samuel, capítulo 12, veja o que acontece quando chega nos versículos 19 a 23. Olha só, eu vou ler aqui na minha tradução bíblica Almeida, século 21. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou aos seus servos, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou do chão, olha só, versículo 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ou seja, tomou um banho, pôs perfume, óleo, aroma, né? Óleo aromático, mudou de roupa, trocou de roupa, que a roupa ele estava 7 dias com a mesma roupa, então entrou no santuário do Senhor, entrou no templo e adorou a Deus. Quando ele terminou de adorar a Deus, ele foi ao palácio e pediu para que ele fizesse uma refeição e ele comeu. Então, os servos lhes disseram, preste atenção na palavra de Deus para você entender. Então seus servos lhe disseram, que foi isso que fizestes? Jejuastes e chorastes enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu, te levantastes e viestes comer. Ele, Davi, respondeu, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe o Senhor se compadece de mim e a criança ficará viva. Todavia, agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, Davi consolou Betseba, a sua mulher,
E deitou-se com ela, e ela teve um filho, e ela deu um filho a Davi, o qual lhe colocou o nome de Salomão. E o Senhor amou Salomão. Graças a Deus por sua palavra lida e que o Senhor nos ajude na compreensão da mesma. Em 2 Samuel encontra-se toda a história que eu acabei de resumir aqui para você. Toda a história você encontra e eu recomendo que você leia. Vejam o que aconteceu. Veja o que aconteceu depois que o filho de Davi morreu. Depois que Davi perdeu seu filho para sempre. Primeiro, Davi se levantou do chão. Davi tomou um banho. Davi se perfumou. Davi trocou de roupas. Davi entrou no santuário e adorou a Deus. Davi foi ao palácio e pediu comida e comeu. Os conselheiros ficaram admirados e questionaram. E o Davi respondeu: eu precisava reagir. Eu precisava reagir. A resposta de Davi foi impressionante. Enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança de que ela voltasse sadia. Por isso, orei, jejuei, implorei, me humilhei, fiquei no chão, fiquei mal, pedi a misericórdia a Deus para que a criança pudesse viver, mas ela morreu. Escute, essa palavra é para você. Davi disse: por acaso eu poderia trazê-la de volta a mim? Eu iria até ela, mas ela não voltaria para mim. O que tudo isso tem a ver comigo? O que tudo isso tem a ver com você, meu amado irmão, minha amiga? Olha, se a gente for pensar bem, a gente tem tudo a ver com isso aqui. Eu faço aplicações práticas desse texto sagrado. Eu gosto de tudo na prática. Eu gosto de tirar o texto, extrair o texto e a aplicação prática de ser direta, sem arrodeios. Olha só, na nossa vida tem coisas e pessoas que perdemos, escuta, que nunca mais os teremos de volta. Eu vou repetir a frase. Na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, tem coisas e pessoas que nós perdemos e nunca mais os teremos de volta. Seja a oportunidade de um emprego que você perdeu e nunca mais vai ter uma chance daquela. Nunca mais. Passou. Tem até um adágio, tem coisas que só acontecem uma vez. E se você perder, já era. Nunca mais vai acontecer. Essa realidade é cruel, mas é a pura verdade. Tem emprego, tem oportunidade de emprego, que se você perder, você nunca mais terá outra igual. E entre outras coisas, um negócio que você poderia ter feito. Né? Tem muita gente que diz: rapaz, no ano não sei quanto, o terreno ali estava custando não sei o que fulano de tal me ofereceu, eu com dinheiro, eu não comprei, e hoje vale não sei quantos mil. Perdeu a oportunidade. Bom, mas eu não quero me deter aqui muito em coisas. Eu quero me deter em pessoas. Olha só. Talvez você perdeu o seu filho. Talvez eu esteja falando aqui agora para um pai, para uma mãe que perdeu um filho. Uma filha. Morreu. Seu filho morreu. Uma das coisas mais tristes que tem é um pai, uma mãe enterrar um filho. Eu digo porque eu já vi a minha mãe sofrer pela morte do nosso filho mais velho. Na época, ele tinha 31 anos de idade, com 2 filhinhos pequenos. E a esposa morreu em Blumenau, Santa Catarina. Uma parada cardíaca fulminante. Minha mãe não viu nenhum corpo, enterraram ele lá mesmo. Eu vi o sofrimento de uma mãe ao perder o seu filho. Aquele seu filho, Marcelino Pereira de Barros, era o nome dele. Ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou para os braços da sua mãe
do seu pai, dos seus irmãos, dos seus filhos, da sua esposa. Já passou o tempo dele na terra e faz muitos anos. Vi também a minha mãe sofrer juntamente conosco a perca do nosso pai. Nosso pai partiu para a eternidade. Ele nunca mais vai voltar ao nosso convívio aqui na terra. Ficaremos apenas com as lembranças, as recordações ruins e boas. Mas já passou. Ora, você pode até ter outros filhos, mas um filho igual àquele, uma filha igual àquela, você nunca mais vai ter. Porque ela já se foi. É uma realidade, meu irmão. É uma realidade, minha irmã. Seu pai morreu. Você pode até ter um padrasto, mas nunca mais você vai ter o seu pai de volta. Sua mãe morreu. Sua mãe morreu. Você pode até ter uma madrasta, mas nunca mais a sua mãe você vai ter de volta. Neste mundo, você nunca mais conviverá com sua mãe se ela morreu. Seu marido, que morreu, você pode até ter outro marido. Você pode até viúva se casar com outro marido. Mas aquele marido que morreu, você nunca mais o terá de volta. A sua esposa morreu. Você pode até se casar com outra. Mas aquela que morreu, você nunca mais terá de volta. Nunca mais terá de volta. Aquele convívio, nunca mais você terá. É uma realidade cruel, meus amados irmãos. É uma realidade cruel. Aí tem alguém que o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, a irmã morreu, o avô, a avó morreu, o neto morreu, e aí ficam como quem falando com os mortos. Até gente postando nas redes sociais como se estivesse falando com a própria pessoa que morreu. Aquela pessoa não ouve mais nada. A gente pode fazer um discurso bonito, colocar um quadro bonito na parede com as frases dizendo: mamãe eu te amo, papai eu te amo, meu irmão eu te amo, como você faz falta, como você faz isso, tal. Olha, esses discursos para os mortos já acabou, já passou o tempo. Já passou o tempo. Você que disse isso para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu avô, para o seu marido, para a sua esposa enquanto vivos, amém, foi muito legal, mas já morreram, então não tem mais como você conversar com eles. Não tem mais como conversar com eles. E aí tem muita gente iludida que vai em roda de espiritismo tentando falar com um morto. Aí alguém lá, vamos pegar nas mãos, vamos unir aqui as nossas energias e vamos falar frontal. Eu quero saber como é que meu pai está, eu quero saber como é que minha mãe está, meu filho está. Aí alguém diz e adivinha algumas coisas que só você e a pessoa que morreu sabia. E a pessoa fica fulano e tal, falou comigo e tal. Falar com mortos não existe, não existe, não existe. Não fale com mortos, nem numa mesa de espiritismo, nem nas redes sociais, nem em lugar nenhum. Se a pessoa morreu, já morreu. Você nunca mais vai conviver com essa pessoa. Nunca mais. E eu quero aqui abrir um outro parêntese que também acontece. Acontece de um dos cônjuges pedir o divórcio. A mulher que não quer mais o marido e diz: olha, marido, eu quero o divórcio. É o homem que não quer mais a mulher e diz: mulher, eu quero o divórcio. Eu quero o divórcio. Pode acontecer de uma separação e um divórcio no futuro, daqui a alguns anos. Eu já vi um caso, e não muito longe de nós, alguém que passou anos separados e a pessoa voltou. A pessoa voltou. E se casou de novo com quem havia se separado. Mas, meus amados irmãos, são casos raros, viu? São casos raros. Existem homens que abandonam suas esposas e seus filhos e nunca mais voltam. Existem mulheres que abandonam os seus maridos e os seus filhos, abandonam as suas famílias e nunca mais voltam. Eu quero dizer para você que, porventura, seu marido, o seu cônjuge,
pediu a separação, pediu o divórcio, eu quero dizer, eu não quero te enganar. Pode ser que um dia volte, pode. Quem pode garantir isso? O que eu vou dizer, você vai se escandalizar com o que eu vou dizer aqui agora. Nem Deus vai permitir um retorno dele ou dela se aquele ou aquela não quiser. Deus não vai trazer o teu marido de volta na marra. Deus não vai trazer a tua mulher de volta na marra. Você pode acreditar nisso. Existem homens que abandonam as suas famílias, formam outras famílias e nunca mais voltam para aquela família que ele abandonou. Existem mulheres que abandonam o seu marido, os seus filhos, formam outra família com outra pessoa e nunca mais vai voltar para aquela família que ela abandonou. Isso é fato. Isso é fato. Agora, mediante tudo isso aqui, o que você vai ficar fazendo? Você vai ficar esperando a vida toda? Por alguém que já morreu? Você vai ficar esperando a vida toda por alguém que não te quer? Você vai ficar de luto a vida inteira por alguém que já morreu? Você vai ficar de luto a vida inteira por alguém que já te abandonou? Que já tem outra família? Que já vive distante de você? Que já não quer mais nem saber de você? Escute. Você precisa tomar a atitude após a sua grande perda. A mesma atitude de Davi você precisa tomar. Sabe o que é que Deus diz para você em relação a esse sofrimento todo que você está tendo agora por essa sua grande perca? O que Deus diz? Levanta-te do chão, sai do monturo. Sai do monturo. Sai do quarto escuro. Sai da caverna, se levante. É a mensagem que Deus diz. Tome um banho. Se perfume. Coloque uma roupa legal. Venha ao templo adorar ao Senhor. Faça boas refeições com os que estão vivos e perto de você. Se levante, reaja. Deus vai te dar todas as condições e todas as forças para conviver sem essa pessoa que você perdeu. Deus vai te dar todas as possibilidades, Deus vai te dar todas as condições, Deus vai fazer de tudo para que você se levante, para que você se cuide, para que você valorize os que estão vivos, para que você valorize os que estão ao seu lado, os que não te abandonaram, os que estão contigo. O Senhor Jesus vai te dar todas as condições para você ser feliz com quem está com você. Em outras palavras, reaja, levante a cabeça. Viva, porque você está vivo, porque você está viva. Mesmo que ninguém possa substituir a perca que você teve, a vida segue adiante. A vida segue adiante. Já imaginou se Davi fosse continuar do jeito que estava depois que o filho dele morreu e foi sepultado? Nunca mais ele voltaria, o filho voltaria. Então o Davi iria passar o resto dos seus dias até morrer naquela situação? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Escute. Deus quer que você siga adiante sem a pessoa que você perdeu. Eu vou repetir essa frase. Para conclusão. Deus quer que você siga adiante sem a pessoa que você perdeu. Eu tenho certeza que se você perdeu a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, o seu avô, a sua avó, seu neto, sua neta, eu tenho certeza absoluta que eles não querem, se eles pudessem, que você estivesse nessa situação aí.
que você está hoje. Eu digo que eles diriam, se eles pudessem dizer alguma coisa, eles diriam: levante, vá viver sua vida. Vá viver sua vida. E tomar grandes lições. Aproveitar mais as pessoas que estão ao seu lado, aproveitar mais a vida, aproveitar mais os bons momentos em família, aproveitar mais os bons momentos com amigos, aproveitar mais a vida, aproveite mais, porque depois que a pessoa morre, ficar se lamentando e de luto a vida inteira não vai adiantar coisa nenhuma. Você vai perder a oportunidade de ser feliz com alguém que está no seu lado. É possível sim viver sem ele. É possível sim viver sem ela. Quem prova isso? A Bíblia. Quem dá as condições para isso? A Bíblia. Ora, a pessoa que não pode faltar na sua vida chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode ter todas as pessoas que você quiser ter. Se você não tem Jesus, está faltando a principal pessoa. Porque Jesus é o único que não nos deixa. É o único que não nos deixa. É o único que não nos abandona. Jamais. A pessoa que não pode faltar na sua vida chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, reaja. Recomece sem a pessoa. Se já morreu, nunca mais vai voltar. Se separou de você, abandonou você, pode ser que essa pessoa nunca mais volte. Então aprenda a viver sem ele, aprenda a viver sem ela. Siga a sua vida adiante. É isso que Deus quer. E é isso que Deus vai ajudar você a fazer. Eu quero orar por você. Amantíssimo Deus e Pai, obrigado pela vida, pela proteção e pelo cuidado do Senhor. Meu Deus, estou falando aqui agora para algumas pessoas que estão precisando recomeçar sem alguém que perdeu. Tristeza, angústia, lamúrias, lamentos, até conversas dirigidas a mortos, alguns fazem. Mas, meu Deus, que eles entendam definitivamente que eles precisam valorizar agora os que estão vivos ao seu lado. E que aqueles entes queridos que partiram para a eternidade ficaram apenas as lembranças, as boas recordações e a saudade, mas que é plenamente possível viver e conviver sem eles. Ó grande Deus, eu imploro que o Senhor abra os olhos desta pessoa, para que ela entenda, meu Pai, que a vida dela não se acabou porque alguém foi embora ou morreu. Que esta pessoa, meu Deus, entenda que a vida deve ser prosseguida. Ela está viva. Meu Deus, abre os olhos dessa pessoa, por amor do teu nome. Ó grande Deus, nós oramos sabendo que o Senhor o Senhor é capaz, o Senhor pode fazer mais do que pedimos ou imaginamos, pois nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Recomece. Recomece sem Ele. Recomece sem ela. Eu não estou dizendo que é fácil e simples. Eu estou dizendo que é possível, porque a palavra de Deus diz que é possível sim.